Precatório, o calote que aumenta a dívida. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha. Bem, pessoal, o tema de hoje é sobre o precatório, né? Um tema polêmico. Nós temos aí uma playlist, né? Se inscreve lá no canal e clica lá na playlist Precatórios Bancarizados. Nós temos lá uma série de vídeos acerca da questão dos precatórios aqui no Brasil, né? Essa vergonha nacional. Então se inscreve lá no canal, dá um like, compartilhe os vídeos e procure lá na playlist, né? Para você que se interessa por precatório, para você que é credor de precatório ou que tem algum envolvimento, né, com as questões do precatório, ou até mesmo para exercer a sua cidadania, procure estudar as questões do precatório e então se inscreve lá no canal e dá o like lá, compartilha os vídeos e clica lá na playlist Precatórios Bancarizados. E lá você vai ter então uma série de vídeos, né, acerca da questão dos precatórios aqui no Brasil. Bem, pessoal, o tema de hoje, né, é precatório, o calote que aumenta a dívida. Ora, mas como assim, Luiz? Precatório, o calote que aumenta a dívida. Pois é, realmente, pessoal, geralmente quando a gente trata a questão do calote, né, a gente associa perdas, né? A pessoa deu o calote, quer dizer que não pagou, né? No caso do precatório, o calote ele é um pouco diferenciado, né? O calote ele tem a ver com prorrogação de prazo, mas na verdade, por isso que ele aumenta a dívida, né? Por isso que o tema do vídeo é precatório, o calote que aumenta a dívida. Porque os governos eles prorrogam, né? Eles fazem PECs, né? Emendas constitucionais e vão ganhando prazo para o pagamento e a dívida ela vai se prolongando, né? Só que isso aí é muito ruim para o próprio governo. Eu já tenho um vídeo lá no canal que diz que a cobra morreu do próprio veneno. No caso, a cobra caloteira é o Estado, é o governo, né? E o governo ele morre do seu próprio veneno. Por quê? Porque o precatório ele é corrigido e quanto mais tempo você demora para pagar, mais a dívida aumenta. Então o precatório é um calote que ele aumenta a dívida, na verdade, né? O que acontece, pessoal, é que também eu tenho um vídeo lá no canal que fala que o precatório ele atravessa gerações, né? Então o que acontece? Como o governo ele vai prorrogando, prazo, 5 anos, depois mais 4 anos, depois mais 10 anos, depois mais 15 anos, quando vê faz um século aí que o governo vem devendo. E então o que acontece? O autor da ação geralmente está morrendo, não recebe, por causa da demora, ela é muito grande. Só que daí o precatório ele passa para o herdeiro, né? Ele passa para o herdeiro e o herdeiro corre atrás do dinheiro. Às vezes acontece do autor da herança morrer, o herdeiro morrer e o neto, né? O neto, bisneto é que chega a receber o dinheiro, por causa desse calote que ele é dado pela demora, né? Só que isso aí, pessoal, é um tiro que pega no pé do próprio governo, né? Porque o governo fica com essa mácula, né? Fica com essa mancha de caloteiro, de velhaco, de mal pagador, e a dívida, na verdade, ela não se encerra, né? Ele não é um calote que você deixa de pagar. A dívida ela é prorrogada, eles vão tocando de barriga, um governador vai passando para o outro governador, mas o juro está incidindo, né? E agora estourou de novo a bomba do precatório aí, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2015, ele corrigiu uma injustiça muito grande que os deputados federais fizeram com os credores de precatório, né, com os cidadãos brasileiros. Eles aprovaram uma PEC, a Emenda Constitucional 62, né, chamada PEC do calote. Olha só que ponto nós chegamos. Já apelidaram a PEC de PEC do calote, para você ver a velhacaria institucionalizada nesse país. E através dessa PEC aí, eles corrigiram o precatório pela TR, ou seja, a TR vale 0, alguma coisa, vale nada, né? Vale zero. Então, bem dizer, o precatório ficou sem correção e pediram 15 anos para os governadores poder pagar. Ora, né, a pessoa já está de idade, entra na justiça, briga 5, 10 anos na justiça, depois ganha, vai esperar mais 15 e morre. A tendência, o que a gente está vendo é isso. A grande quantidade de credores de precatório morrendo, né? Mas o que aconteceu? No ano de 2015,
o STF, né, procurado pelos credores, pela OAB, pela sociedade organizada, né, pela própria Associação de Magistrados, porque o próprio precatório é uma afronta ao Poder Judiciário. Através das prorrogações, a sentença não é cumprida. Quer dizer que nós todos somos obrigados a cumprir sentença judicial, mas infelizmente o governo que deveria dar o melhor exemplo, dá o pior exemplo do calote, o exemplo da velhacaria, né? Aí em 2015 o STF interviu, né? Interviu e determinou que os precatórios fossem corrigidos pela inflação, para o credor do precatório pelo menos ter as perdas inflacionárias, né? Senão, com 15 anos sem correção, a dívida se acaba, né? Porque o dinheiro daí não vale mais nada. Ora, então aí agora, o que está acontecendo, né? Por que o precatório é um calote que aumenta a dívida? Porque com a eleição do Bolsonaro e com a chegada do Paulo Guedes aí no Ministério da Economia, a gente notou aí que houve uma redução drástica no juro, né? Há tempos atrás, aí na época do PT, aí o juro chegava a 14,25% ao mês, a Selic, né? E essa taxa de juro ela veio baixando. E então ela assim incomodou muito, né? Incomodou muito os bancos, incomodou muito os rentistas, né? Porque o pessoal vivia de renda no país, né? Ganhavam dinheiro, botavam o dinheiro a render lá no banco, aí vivia de renda e agora não vive mais, porque a taxa de juro está muito baixa. Né? Então tem muita gente aí reclamando que antigamente vivia de juro, hoje não está podendo viver mais de juro, né? Por causa que o juro está muito baixo, a Selic está muito baixa. E os bancos sofrem muito também, porque os bancos vivem de cobrar juro, né? Se o juro ele abaixa muito, o rendimento dos bancos, apesar de ser muito grande, a gente nota que reduziu bastante, né? A lucratividade dos bancos. Enfim, pessoal, hoje o precatório ele é corrigido pelo IPCAE, né? Que é o índice inflacionário, uma coisa lógica e justa, né? O STF agiu corretamente, tinha que pelo menos recuperar a inflação, né? Para não ter perda na decisão judicial. E então hoje com a inflação aí chegou a 2% a Selic, né? A renda fixa tá dando prejuízo, né? O pessoal bota dinheiro na poupança, tá perdendo dinheiro. Bota dinheiro na renda fixa aí, o rendimento é nulo, né? É zero. E quando não é negativo. E o precatório não, o precatório além do IPCAE, ele tem mais 6% de mora. Então hoje eu até tenho um vídeo, entra lá na playlist lá, eu tenho um vídeo lá. Precatório é o título mais seguro, né, e garantido do país, o campeão da renda fixa. Então o precatório hoje é o título que mais rende, né, porque ele é corrigido pela inflação e corrigido pela mais a mora, né, 6% de mora. Então o que acontece? Esse juro ele está incidindo em cima dos montantes do precatório. E isso aí é uma questão que eu quero abordar nesse vídeo com vocês. O problema é o seguinte, eu tenho um vídeo lá que diz que a cobra morre do próprio veneno. É a questão do precatório. Com o calote, né, ele não encerra a dívida. Com o calote ele prorroga a dívida. Quando ele prorroga a dívida, o que acontece? Ele aumenta muito a dívida, ele inviabiliza o seu próprio Estado. Por quê? Porque é juro sobre juro, né? Então quer dizer que hoje, por exemplo, você pega um precatório aí do ano aí de 1990, 2000, 2001, você vai ver que o montante dos juros ele é muito maior do que a condenação em si. Isso quer dizer o que, Luiz? Quer dizer que se o governo caloteiro tivesse pago a condenação no mesmo ano que o precatório foi autuado, a dívida não estaria desse jeito. O que provoca essa dívida gigantesca no precatório é justamente o juro, né? Então o governo ele fez toda essa política de redução de juro, né? Mas não contava com a pandemia, não consegue controlar a inflação. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma seca muito grande e isso afeta diretamente a energia elétrica. A energia elétrica ela afeta diretamente a inflação. Então os reservatórios de energia estão muito baixos, a conta de luz subiu bastante e puxou a inflação para cima. Nós tivemos uma seca que aumentou a conta de luz, mas aumentou também as perdas na agricultura, diminuindo a oferta de produto, né? Aumenta o preço. Então hoje a gente vê que uma das coisas que mais estão puxando a inflação são os alimentos. Aí tivemos a geada, foi outra pancada de frio em cima da agricultura. Diminui mais a oferta de produto, aumenta a procura, aumenta o preço. Então a gente vê aí que a inflação, o governo não consegue controlar a inflação. Porque a inflação pior que a inflação, é a mais cruel de todas as inflações.
é a inflação que pega em cima dos alimentos, que ela machuca mais as classes mais pobres, né? As classes de baixa renda do país. Então assim, pessoal, e a inflação, ela pega diretamente o precatório, porque o STF determinou que os precatórios sejam corrigidos pelo índice da inflação através do IPCA, que é o índice que mais está crescendo. Então o governo está com essa bomba na mão, né? Está com essa bomba na mão, porque tem um estoque de precatório aí de 90 bi e cai um juro em cima aí, é o campeão da renda fixa hoje, né? Tem um monte de gente querendo comprar precatório. O que mais a gente vê é investidor buscando comprar precatório. Eles querem pagar no mercado negro 50% do valor do precatório e depois eles esperam, né? Recebem os 100% com essa correção. Ora, virou um negócio, um mercado negro, a questão dos precatórios. Então, pessoal, o governo está apavorado, né? Por quê? Porque a Selic foi a 2%, vem subindo, vai para 4%, vai para 5%, mas assim, só a mora no precatório é 6%. Né? Hoje, se você for pegar o IPCA dos últimos 12 meses, nós já estamos chegando aí nos 10 dígitos, né? Já tem alguns estados que já atingiram os 2 dígitos, né? Os 10%, já passou de 10%. Então, assim, é um excelente negócio. O precatório hoje é uma excelente aplicação financeira. Então, o governo está com essa bomba na mão. Daí que nós temos a sugestão, né, pessoal? De bancarizar os precatórios. Já que o governo diz que não tem dinheiro para pagar o precatório, tem dinheiro para um monte de coisa, né? A gente tem um vídeo aí já falando do calote legalizado, né? O governo tem dinheiro para um monte de coisa. Chega na hora de pagar as suas contas, ele diz que não tem dinheiro. Ora, isso aí essa conversa mole aí, já faz séculos, né? Que a gente está escutando o governo com essa mesma ladainha aí. Tá na hora do STF intervir, do judiciário intervir, né? E é por isso que a gente propõe aí no canal, nós temos um vídeo lá que fala sobre a bancarização dos precatórios, né? Você vai lá, estratifica, bancariza os precatórios, né? Abre o banco estadual do precatório, o banco municipal do precatório, o banco federal do precatório. Hoje as varas de precatório tem tudo mastigadinho lá, eles recebem, né, em ordem cronológica de chegada os precatórios, tem os preferenciais, tem lá tudo certinho, a vara de origem, né? Você tem a empresa devedora, o valor autuado, o valor corrigido, para bancarizar um passinho. Bancariza e deixa o credor do precatório utilizar o precatório até o devido cumprimento da sentença, quando chegar a tua vez na lista. O que não pode é a pessoa ganhar ação, ou a ação transitar em julgado, o precatório é autuado e a pessoa fica 30 anos para receber numa fila. Ora, isso aí é um crime o que estão fazendo com o credor do precatório, né? Então aí, pessoal, tem lá, né, a questão da bancarização, é uma proposta. Já que o governo insiste em dizer que não tem dinheiro para pagar, bancariza, deixa o credor do precatório utilizar os precatórios, faz o banco do precatório, cadastra lá as empresas, né, que tem conta lá no banco do precatório e a pessoa vai usando os precatórios e vai pagando e recebendo em precatório. Quando o dinheiro dele sair, né, que chegar a vez dele na lista, ele vai lá e recebe os precatórios dele e vai viver a vida dele. Então a solução que a gente está vendo é uma solução imediata e é uma solução definitiva para a questão dos precatórios, né? Você vai ver os precatórios diluídos em toda a economia brasileira, o credor vai ficar satisfeito porque vai ganhar a sua ação e vai poder de uma maneira ou de outra utilizar o dinheiro, né? O Poder Judiciário vai ficar satisfeito porque de uma maneira ou de outra a sua sentença ela foi cumprida e o governo caloteiro vai se livrar da dívida, né? Vai se livrar do calote. Ele vai ter o banco e o pessoal vai utilizando os precatórios, né? E aí essa dívida ela sai das costas do governo e ela é diluída por toda a economia brasileira. Ora, é a única proposta assim mais imediata e mais eficaz que a gente tem para os precatórios, né? O que não pode é ficar isso, né, pessoal? Fica o próprio Estado, ele faz as emendas do calote, chama PEC do calote. O governador ele reúne a sua bancada de deputados, vai lá para a Câmara dos Deputados em Brasília, os deputados votam contra o credor, né? Os deputados votam contra o cidadão brasileiro e a favor do Estado caloteiro. Aí faz essas verdadeiras emendas do calote, né? Tirando a correção e dando prazo. Só que assim, desse jeito, eles têm que entender que estão inviabilizando os estados, né? Porque o tempo vai passando, o precatório ele é corrigido, né? Conforme eu digo aqui, ó. Precatório é o calote que aumenta a dívida. Você dá o calote, mas a dívida não se acaba, a dívida só vai crescendo. Ora, que calote que é esse? É o calote que inviabiliza o próprio Estado.
Então essa é a situação que a gente está vendo aí, que está acontecendo, né, na questão dos precatórios. Os precatórios estão hoje corrigidos pela inflação, devido à pandemia, devido à seca, à geada, né? Devido aos indicadores, né, da inflação, pega energia, gasolina, né? A gasolina a gente já subiu mais de 30 vezes desde o começo do ano, né? Hoje o brasileiro está pagando R$7 um litro de gasolina, né? Onde é que já se viu isso? E isso aí tudo puxa a inflação. Você vai puxando a inflação, né? Muito da nossa economia é dolarizada, o dólar está alto, ele puxa mais a inflação. Para você ter uma ideia, o IGPM é o índice que reajusta os aluguéis, né? Tá dando 30%, porque o IGPM é dolarizado, né? Então o dólar puxa o IGPM para cima, mas o dólar puxa um pouquinho o IPCAE também. E no caso do precatório, ele é corrigido pelo IPCAE, mais a mora de 6%. Então, assim, é um excelente investimento. O que tem de gente procurando comprar precatório é uma grandeza. Só que na hora de comprar os precatórios, eles querem pagar metade. Eles dizem que o credor não vai receber. Aí se montou essa verdadeira indústria, né? É uma indústria do calote que gera uma indústria, né, um mercado negro de precatório, porque muita gente chega e diz assim, olha, você não vai receber esse dinheiro, você já está aí 30 anos, não recebe, vende por mim pela metade do preço. Então muita gente está se obrigando a vender pela metade do preço, porque tá precisando de dinheiro, né? Está apertado, tem muito credor de precatório que está aderindo aí a esse acordo, né? Esses acordos diretos de 40%. Olha, minha opinião, pessoal, isso aí é um calote legalizado, né? Porque é tudo feito dentro da lei. Mas eu acho isso aí um verdadeiro crime, né? Que faz com o credor do precatório. Você vai lá e é obrigado a dar um desconto de 40%. Onde é que você vê o governo dando desconto na conta de luz de 40%? Onde é que você vê o governo te dando desconto de 40% numa conta de água? Isso aí não existe, é só no precatório, a Polícia Federal tem que investigar isso daí, tem que ver o que está acontecendo com a questão dos precatórios, porque a gente está notando aí que é uma verdadeira indústria, né? O governo tem dinheiro para um monte de coisa, tem dinheiro para auxílio emergencial, para fundo eleitoral, tem dinheiro para emenda parlamentar, os estados botaram as suas contas em dia, os estados têm estado aí dizendo que o superávit aí está em 2 bi, 1 bi, 3 bi, só que para pagar precatórios diz que não tem dinheiro. Ora, tem que botar a Polícia Federal em cima, investigar isso aí, o que é que está acontecendo, né? Outro crime, né, pessoal? O prazo, o tempo, é uma coisa que o Poder Judiciário tem que intervir. Chega de prazo, acabou o prazo, já deu o prazo suficiente. Agora em 2015, para vocês verem, em 2015, o Supremo Tribunal Federal deu 5 anos. Assim que ele colocou o IPCAE para corrigir a inflação, ele determinou que os estados tivessem 5 anos para regularizar as questões do precatório. Ora, gente, 5 anos, 5 anos, passou os 5 anos, né? Em 2020 fechou os 5 anos, já tinha que ter feito a intervenção, né? Chega, acabou, né? A justiça tem todo o direito e o dever jurídico, é a obrigação de fazer, de intervir nesses estados caloteiros, né? E botar um interventor que administre melhor suas contas, né? O Estado tem que aprender a gastar, né? O Estado gasta muito mal, tem muita corrupção, a gente vê corrupção nos estados aí, de tudo que é jeito, né? Agora mesmo, gente, a gente tá vendo aí no meio da pandemia, vários governadores aí, né, envolvidos em roubo da saúde no meio da pandemia, é respirador, é hospital de campanha, é teste, aí você tem denúncia. Então como é que não tem dinheiro? Para corrupção tem dinheiro, para aumentar a mordomia dos políticos tem dinheiro, né? E agora para pagar as suas contas não tem dinheiro. É essa novela aí, há um século que já vem essa conversa mole. Então assim, pessoal, está na hora do Poder Judiciário começar a intervir nos estados. Faz a intervenção, afasta o governador caloteiro, bota o interventor, bota as contas do precatório em dia e toca a coisa corretamente. É fácil de cuidar, é só ter honestidade, é só fazer as coisas direito, é só pagar suas contas em dia. Ora, todo cidadão brasileiro é obrigado a pagar suas contas. Por que o governo não vai pagar? O governo, o Estado é que tinha que dar o maior exemplo e dar o pior exemplo, né? Tá aí São Paulo devendo para centenas e para milhares de cidadãos, né? O cidadão paulistano, né?
O paulista lá, milhares de paulistas lá, está devendo, deve a um a 40 anos, deve o outro a 30 anos, deve o outro a 20 anos. É uma velhacaria institucionalizada. Cada vez que chega na hora de pagar, diz que não tem dinheiro, aí corre para Brasília e torna a fazer emenda constitucional lá, faz outra barbaridade. E me admira os deputados federais, né? Votarem contra o cidadão brasileiro, eles votam contra o cidadão brasileiro e a favor do Estado caloteiro. Então é isso aí, pessoal. O que a gente tem notado é isso aí, que o precatório é um calote que aumenta a dívida, né? A cobra caloteira do governo, ela está morrendo do próprio veneno, porque assim que ela vai prorrogando a dívida cada vez ela aumenta mais. Então o próprio governo com o calote, ele tá inviabilizando o Estado, né? Porque se a dívida ela vai crescendo muito, chega uma hora que a dívida dos precatórios vai afogar os estados, né? Aí é que eu quero ver, aí é que vai ter que intervir mesmo, né? Vai ter que intervir e tirar esses governadores aí que não pagam as suas contas, né? Dão um péssimo exemplo à sociedade brasileira. Então é isso aí, pessoal. Fica aí um abraço a todos, né? Cliquem lá na playlist Precatórios Bancarizados. Precatório, o calote que aumenta a dívida. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.